esse tema político do Corinthians, saindo um pouco dessa questão da fatura, mas querendo ou não, envolve diretamente também o ex-presidente André Sanches. Você faz parte, como a gente já citou algumas vezes nessa entrevista, da Chapa 82, o movimento Corinthians Grande, e recentemente tornou-se pública uma foto do Sérgio Alvarenga, uma das lideranças do movimento, almoçando com André Sanches, e no que se atribuiu uma reunião para estabelecimento e estreitamento de relações políticas. Enquanto membro da 82, você tem alguma repulsa a esse ato, a esse encontro do Sérgio Alvarenga com o André Sanches? E essa conversa interna que vocês têm enquanto chapa, houve alguma represália ao Sérgio nesse sentido? Olha, Fabiane, o Sérgio foi durante 4 anos diretor jurídico do Andrés. Acho que, antes de tudo, você tem ali uma relação de bastante conhecimento mútuo, não sei até que ponto de amizade. Agora, nada desse relacionamento impediu o Sérgio de apoiar o Felipe Isabella contra o Andrés em 2018, nada disso impediu o Sérgio de não apoiar candidatos lançados pelo grupo do Andrés quando, nas eleições de 2020 ou 2023, e de forma muito objetiva, eu não consigo ver um cenário no qual o movimento Corinthians Grande apoiaria André Sanches ou pediria apoio para André Sanches. Esse cenário não existe. Então, o que eles conversaram ali, para mim, é de foro pessoal do Sérgio, não diz respeito ao movimento Corinthians Grande, e obviamente o Sérgio não precisa de advogado, e se ele precisasse não ia ser um engenheiro aqui que ia representá-lo, mas, cara, isso foi uma conversa dele, pessoal, isso não tem conexão nenhuma com o movimento Corinthians Grande. Boa, bom esclarecer, Rosalá, até porque hoje em dia, no movimentado cenário político do Corinthians, todo tipo de notícia, enfim, gera alguma repercussão. E claro que, falando em notícia, a gente teve nessa semana mais um passo do avanço da investigação sobre o Augusto Melo, né? Foi ao Ministério Público, então a gente já tem mais um avanço nesse sentido, que está abrindo caminho cada vez mais para a possibilidade de novas eleições no Corinthians com participação do Conselho. Quais estão sendo as suas movimentações nesse sentido, Rosalá, de olho nessa possibilidade cada vez mais clara? As minhas para efeito do cenário atual, primeiro lamentar o que a gente está passando. Acho que a gente tem aqui pela primeira vez que eu me lembro na história, um presidente denunciado pelo Ministério Público, que é absolutamente lamentável, que trouxe o Corinthians para as páginas policiais. O sócio tem uma Assembleia Geral para referendar a decisão do Conselho de afastamento do presidente, referendar na forma de instituição. Enquanto isso não acontecer, não existe próximo passo, né? Agora, caso o presidente afastado e agora denunciado venha a ser de forma definitiva destituído, uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que eu não tenho pretensão nenhuma de lançar candidatura, eu pessoalmente, nesse pleito indireto no Conselho Deliberativo. Eu acho que não é o momento meu momento pessoal com relação ao que se apresenta politicamente no Conselho. Rosala, até para explicar para o torcedor, hoje você não é mais o diretor financeiro do Corinthians, mas ainda assim você é uma figura que é bastante ouvida internamente pelo clube. Como você explica para o torcedor hoje qual é o seu papel no Corinthians para além de conselheiro, a sua relação com a gestão interina do presidente Osmar Stabile? Muito simples. Eu tive um papel de liderança na negociação com a Liga Forte União, né, com a negociação com a Libra. Mantive relacionamento com as lideranças das duas ligas, e quando as duas ligas começam a conversar sobre uma unificação, de fato, porque enquanto elas não estão unificadas, são 2 blocos comerciais, né, que uma com 9 clubes, outra com 11 da Série A, alguns outros clubes de Série B e C, e os clubes precisam ser representados nessas conversas. Então eu tenho representado o Corinthians na conversa de unificação das ligas. Eu tenho representado o Corinthians no grupo, não começou ainda os trabalhos, não começaram ainda os trabalhos, mas vou representar o Corinthians no grupo que vai tratar o fair play financeiro na CBF, e como conselheiro eu já vim acompanhando o processo
do RCE, né, da centralização de execuções, e agora tenho tomado frente na questão do plano financeiro que a gente vai apresentar para a Justiça no RCE. Então, basicamente são essas frentes que eu estou atuando como voluntário, como conselheiro voluntário na gestão Osmar Stabile, e além disso, pontualmente, sou consultado sobre algumas coisas que acontecem lá, mas de forma muito pontual.